Capítulo 5. O princípio da justiça que procede da fé. Romanos capítulo 10, versículos 6 e 8. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Estas são as palavras de Paulo revelando a maneira de a palavra entrar no coração ou no espírito. O poder da palavra de Deus concebido no espírito humano produz uma força espiritual chamada fé. Maria concebeu a palavra de Deus em seu espírito. Ela se manifestou no seu corpo. Quero compartilhar com você o princípio de Deus e como você pode atuar neste mesmo princípio. Estes são princípios divinos, são leis espirituais, mas podemos atuar neles. A prática gera entendimento. Para ser eficaz nos princípios da Bíblia, precisa aprender a praticá-los. Você ouviu o ditado: pratique o que você prega. Mas, quando você prega o que já praticou, será muito mais eficaz. Então, descobrirá o que faz a palavra funcionar e o que a impede. Lembre-se de praticar os princípios de Deus. Ative-os. Coloque-os em ação na sua vida. Vamos observar como Deus lidou com duas situações e o princípio envolvido. Olha, em Lucas, capítulo 1, versículo 20, vemos que Zacarias perdeu a fala por mais de 9 meses porque duvidou do que o anjo havia dito. Deus enviou o anjo até ele, mas Zacarias não recebeu a palavra de Deus. Por outro lado, quando o anjo levou notícias a Maria de que ela teria um filho, vemos que ela disse: que se cumpra em mim conforme a sua palavra. Lucas capítulo 1, versículo 38. Sentir ou crer. Observe também o que Abraão fez com relação a crer em Deus. Está registrado diversas vezes que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Justiça significa posição de retidão. Em outras palavras, Abraão estava em uma posição reta diante de Deus porque ele decidiu crer no relato de Deus. Estou certo de que Abraão nem sempre sentia vontade de crer em Deus, mas ele tomou a decisão de crer nele. Olha, Romanos capítulo 4, versículo 13 diz assim: não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. A promessa não foi mediante a lei, mas mediante a justiça de Deus. E qual foi essa promessa? A promessa de que Abraão e a sua semente seriam herdeiros do mundo. A promessa de Deus a Abraão foi de que ele seria herdeiro do mundo, de todo o mundo. Gálatas capítulo 3, versículo 29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. A promessa foi feita a Abraão e a sua descendência, mas não foi mediante a lei, mas mediante a justiça que procede da fé. Observe que esta promessa deveria acontecer por meio da justiça da fé. Vamos ver Romanos capítulo 10, versículo 6? Veja com atenção o que o apóstolo Paulo diz sobre a justiça que procede da fé. Em primeiro lugar, Paulo está nos dizendo o que a justiça que procede da fé não diria. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos? Porém, que se diz? Romanos capítulo 10, 6 a 8. Às vezes é útil descobrir o que uma coisa não é a fim de entendermos o que ela é. Paulo disse que a justiça que procede da fé não diria: quem vai reverter o processo da morte? Quem vai trazer Jesus de volta do céu para ele poder vir até nós e nos curar e fazer coisas por nós outra vez como ele fez nos dias em que andou sobre a terra? A justiça que procede da fé não diria isso assim. Sei que você está pensando: bem, eu não diria isto. Mas se você algum dia disse: Senhor, desça e toque-me, então foi isso que você disse. Hebreus capítulo 10, versículo 12 e 13 nos diz que Jesus está sentado à direita do Pai até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Jesus está ali no seu corpo físico e ele não vai voltar até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Mas ele enviou a sua palavra para curar você. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou.
e os livrou do que lhes era mortal. Salmos 107:20. Depois, a Bíblia revela mais percepções no livro de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. João, capítulo 1, versículo 1, 3 e 14. A palavra personificada. A palavra estava com Deus no céu no princípio. A palavra se fez carne. Quando a palavra se fez carne, ela foi chamada Jesus. Uma versão diz que a palavra tornou-se carne. A palavra andou sobre a terra em forma de carne. Deus enviou a sua palavra e os curou e os libertou. Isso também nos inclui. Aconteceu assim. Maria concebeu a palavra de Deus no seu espírito. Então ela se manifestou no seu corpo físico. A palavra literalmente tornou-se carne e habitou entre nós. O que a palavra fazia no céu, Deus provaria sem sombra de dúvida que a palavra faria o mesmo na terra hoje. Ele revestiu a sua palavra, Jesus, de carne e o enviou para cá para viver entre nós. Ele nos mostrou que a palavra podia fazer o mesmo na terra. Jesus era a personificação da palavra de Deus nessa terra. Ele veio para cá para curar os enfermos. Ele ressuscitou os mortos. Ele expulsou os demônios. A Bíblia Amplified diz que ele veio para destruir, desatar, dissolver e desfazer as obras que o diabo havia feito. A palavra veio para destruir as obras do diabo. Se encontra em 1 João, capítulo 3, versículo 8. Quando falamos sobre Jesus, costumamos desassociá-lo da palavra e do que João capítulo 1, versículo 1 diz sobre ele. Jesus, como verbo, foi o criador de todas as coisas. Deus usou a palavra para criar. Ele usou a palavra para formar o universo. Então, para nos provar que a palavra é tão poderosa na terra como no céu, Deus revestiu a sua palavra de carne e a enviou à terra. Aqui, o verbo fez as mesmas obras. Então ele nos disse: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para o junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o meu Pai seja glorificado no Filho. João capítulo 14, versículo 12 e 13. Assim, quando Deus diz que enviou a sua palavra e nos curou, é exatamente isso o que Ele espera que a sua palavra faça: nos curar e nos libertar da destruição. Alguém perguntou: você quer dizer que Jesus não está curando ninguém na terra nos dias de hoje? Sim, Jesus cura hoje em dia, mas Ele não vem na sua forma física para curar. Ele habita em você, na pessoa do Espírito Santo. É por meio da palavra que você recebe a cura. Uma pessoa pode impor as mãos sobre você, mas é a palavra que lhe dá fé para crer que a cura virá quando alguém impõe as mãos sobre você. Mas com relação a Jesus vir pessoalmente para tocar em você, ele não virá para fazer isto. Ele está sentado à direita do Pai até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Alguém pode dizer: ouvi falar de pessoas que viram Jesus. Ele veio, ficou ao lado da cama delas e elas foram curadas. Essas pessoas tiveram visões espirituais, não era Jesus no seu corpo físico. O que a justiça diria? Em Romanos capítulo 10, versículo 8, o apóstolo Paulo nos diz o que a justiça que procede da fé diria. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Observe que a palavra passa por sua boca primeiro e depois entra no seu coração. Se ela não entrar por sua boca, não entra no seu coração. Você pode aprender a palavra, você pode ouvir sobre a palavra, mas até que você coloque a palavra de Deus na sua boca e a declare, ela não chegou à sua forma mais elevada. A fé vem pelo ouvir e para ouvir a palavra ela precisa primeiro ser falada. A justiça que procede da fé não diria: Jesus tem de voltar e me tocar. Ela não diria: teremos de reverter o processo da morte, ressuscitar Jesus do túmulo e deixá-lo andar no seu corpo físico para que ele possa atender a nossa necessidade.
A justiça que procede da fé diz: Jesus não está aqui fisicamente, mas a palavra está perto de mim. Esta é a mesma palavra que criou o céu e a terra. Você entende que a palavra de Deus é tão poderosa quanto Jesus era quando andou sobre a face da terra? Há tanto poder na sua palavra sobre a nova aliança quanto havia quando ele andou sobre a terra. Deus enviou sua palavra e os curou, quer fosse por intermédio de Jesus ou da promessa da nova aliança. Assim, esta é a maneira de nos tornarmos herdeiros do mundo, herdeiros dessa promessa, por meio da justiça que procede da fé. Quando a justiça que procede da fé fala, ela declara fé e não medo e dúvida. Agora vamos juntar os versículos 8 e 9. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos capítulo 10, versículo 8 e 9. Ativando a promessa pela fé. Paulo nos instrui a confessar Jesus como Senhor. Quando um pecador chega ao arrependimento, se ele ler esse versículo, ele confessa Jesus como Senhor da sua vida. Confessa porque ele crê na palavra de Deus. Ele deve dizer: creio que Jesus morreu pelos meus pecados e confesso que ele é o Senhor da minha vida. Antes disso, Jesus não era o Senhor da sua vida. O diabo era. Mas porque ele tomou a decisão pela fé e a declarou, todos os demônios do inferno não poderão impedir que isso acontecesse. Naquele momento, ele passou a ter uma posição de retidão diante de Deus. Esta é a justiça que procede da fé. Ele provavelmente não se sentiu justo, nem sentiu que Jesus era seu Senhor, mas ele tomou a decisão de crer e de proclamar isso. É assim que a justiça que procede da fé funciona. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos 10:10. Com o coração o homem crê. A fé é uma função do homem interior ou do coração. Ele crê com todo o seu ser interior. A fé opera no coração e não na mente. Quando o pecador se arrepende e faz uma confissão de fé, ele libera a força da energia de Deus dentro dele. Ele fala e a chama à existência. Com o coração, o homem crê para a justiça e com a boca a confissão é feita para a salvação. A palavra salvação vem da palavra grega sozo. Ela é uma palavra abrangente que significa libertação, preservação, cura e integridade. Todas essas ideias estão incluídas naquela única palavra sozo, mas às vezes nós a interpretamos como se significasse apenas ser salvo ou nascer de novo. Vamos colocar isso em perspectiva. Paulo disse que com o coração um homem pode crer e nascer de novo, mas se você quer libertação, preservação, cura e integridade, você precisa colocar a sua boca em ação. Começa a declarar as promessas de Deus. E com a boca a confissão é feita para a libertação, preservação, cura e integridade. Aqui Paulo não está apenas se referindo a nascer de novo. Ele está se referindo também a possuir as promessas de Deus. Foi por isso que ele disse que a promessa de ser herdeiro do mundo não era feita a Abraão mediante a lei, mas mediante a justiça que procede da fé. Essa justiça que procede da fé declara a palavra de Deus. Ela diz: a palavra está perto de mim, posso possuir a promessa. A promessa está perto de mim. Se você tem uma necessidade, lembre-se de que a promessa está perto de você. Pegue a promessa, declare com a sua boca. Quando ela é falada, ela é ouvida e libera energia divina para quem ouve. Quando Deus diz alguma coisa, ela é a verdade. Até mesmo quando você olha para uma situação que diz você não vai conseguir. A palavra de Deus diz: e tudo quanto fizer prosperará. Salmos capítulo 1, versículo 3. A palavra diz: para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Deuteronômio 29, 9. E nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. Isaías 54, 17. Declaramos a palavra de Deus com a nossa boca. É isso que a justiça que procede da fé faz.